dia, Bota a salve, cabeça salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus cadela do Xandão! Ai, as coisas que esse país nos obriga a passar. Bom dia pra vocês! Está começando mais um programa Rolê ICL na manhã desta quinta-feira, dia 15 de agosto. Metade do mês do Cachorro Louco já foi. E o Will ainda quer me pegar. Segura na mão de Deus e vai que chegaremos até o fim desse mês. Muita perseverança. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nos canais de Eduardo Moreira, nas minhas redes sociais, nas redes sociais de Little Guga Noblar, também para a Pop TV, para Porto Alegre, Sobradinho, no Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos com X. Está começando mais um programa que hoje falará, é claro, sobre ela. A montanha que pariu um rato. A denúncia da Folha de São Paulo, totalmente furada, contra Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, que recebeu muitos apoios ontem, e a Folha de São Paulo está meio perdida, não sabe o que fazer com a matéria que era para ser uma bomba atômica e acabou sendo um estalinho de São João. Falaremos sobre esses assuntos, sobre o debate ontem aqui para a Prefeitura de São Paulo. Vamos falar sobre patriotas presos no 8 de janeiro, candidatos dessas eleições, racismo no futebol de novo, este e outros assuntos, com um convidado muito especial, que daqui a pouco chamarei para vocês. Mas o convidado especial de todos os dias, que já não é tão especial assim, é Guilherme Bessa, que aparentemente não meteu atestado hoje. Olha lá, faz tempo que eu não meto atestado aqui. Um total de 3 dias. E bom dia, bom dia a todos. Passando aqui para lembrá-los, hoje é o Dia Mundial do Fotógrafo, hoje é o dia do solteiro, olha lá o Vitinho, o eterno solteiro, dia da informática e o dia da gestante. Parabéns para todas as gravidinhas. É isso, eu não tenho nada a falar hoje, eu gosto muito do convidado aí que veio, pedi ele insistir. Pedi bastante e veio, né? Valeu, pessoal, bom programa a todos. Cadê o Guga? Quem veio sempre aqui, aparentemente, é Guga Noblar também. Olá, pequeno Guga, tudo bem? Olá, meus lindos. Vocês viram a notícia que saiu agora há pouco, quando o Lula não reconhecia a vitória do Maduro nas eleições, e agora é a manchete dos jornais. Beleza, já tá furando a nossa pauta. Ah, tá na pauta. A gente faz reunião de pauta, Guga, todo dia. Que você tá dormindo, não acompanha. Tá dormindo, geralmente. Você Não é possível que vocês pegaram essa. Vocês não pegaram essa. Não tá no roteiro, Laura Couto? Vocês estão tão eficientes assim. Não está no roteiro, Laura Couto, essa matéria? Realmente. A Laura não veio. Pera que me calaram aqui. Eu falei sim, literalmente. Está no roteiro. Guga Noblar, quem está hoje no nosso roteiro também? Quem? Tem vinheta antes? Vamos chamar a vinheta antes. Tem vinheta? André Qual é a primeira Graziano. vinheta? A vinheta é do Pegando Fogo. Roda a vinheta do Pegando Fogo. Primeiro eu vou chamar. Tem gente, Guga Noblar, que pedem pra gente todos os programas aqui. Vamos chamar tal pessoa, vamos chamar o André Graziano. seu João Pimenta, vamos chamar. Todo dia tem um chamando. Vamos chamar o Lula, vamos chamar. Este que veio aqui hoje, que nos brinda com sua companhia, é um destes que todos os dias tem gente pedindo, e temos o prazer de receber Gustavo Gaiofato, aqui no Rolê ICL. Gaiofato, nosso socialista de estimação. Um grande abraço para você, um prazer inenarrável receber você aqui no Rolê ICL. O prazer é todo meu e sempre importante a gente estar passando aí as perspectivas que, né, visam construir a sociedade comunista. Um abraço aí para o William, um abraço para o Guga, muito legal estar aqui no programa. Vamos falar, Gaiofato, hoje, obviamente, você veio aqui para comentar com a gente nesse primeiro momento do programa sobre ele, sobre o cachorro do Supremo, sobre o cabeça de ovo, como dizem os bolsonaristas, Alexandre de Moraes. Mais uma matéria aí desta... Essa é de ontem? Essa é de ontem, tem a de hoje já, viu, Laura Couto? Essa é a matéria de ontem da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo publicou mais uma matéria hoje, a terceira matéria das matérias falando sobre uma denúncia feita pela Folha de São Paulo de que, assinada pelo Glenn Greenwald e pelo Fábio Serapião, de que o Alexandre de Moraes estaria agindo fora dos ritos. Aí a gente tem perguntado aqui para os juristas, o que a gente ouve aqui no ICL, que a gente ouve como fonte das nossas matérias, que ritos seriam esses, e eles dizem que, na verdade, pelo menos todos que a gente ouviu, que não houve
quebra de rito nenhum, que na verdade seria só um ataque, na verdade, ao Supremo Tribunal Federal. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você tem visto essas denúncias, Gael Fato. A própria Folha hoje soltou uma matéria dizendo que ouviu cinco juristas. 2 disseram que não tinha nada a ver, ou seja, não teve quebra de rito nenhum, e os outros 3 disseram que não, pode ter acontecido alguma coisa, mas que pode anular a prova e não anular os processos e não dar impeachment do Xandão. Ou seja, nem a Folha está conseguindo achar gente que sustente a versão da própria Folha, Gael Fato. Não, eu acho que esse documento que é soltado aí para o público em geral, ele tem uma característica que, para mim, demonstra uma tentativa de desestabilização do trabalho do Alexandre de Moraes contra os alvos bolsonaristas, né? E eu acho que isso pode ser encarado como talvez um momento em que haja uma tensão entre diferentes setores da classe dominante, assim, né? Porque vale lembrar que, por mais que a gente esteja avaliando, né, essa tentativa de produção de uma ilegitimidade sobre essas ações, né, em que, enfim, eu não sou jurista, não sou da área do direito, então eu não sei quais são os procedimentos e ritos por trás disso, né? Mas acho que se a gente está vendo essa consulta e avaliando que não teve essa irregularidade, a gente percebe que isso acaba se tornando uma ferramenta, ao meu ver, para criar esse lugar de ilegitimidade, né? Teve até um comentário da Folha, um comentário não, mas um tweet que eu vi, de que estavam dizendo que a Folha estava tentando enterrar o Alexandre de Moraes, porque de alguma maneira ele estaria atrapalhando o projeto neoliberal da direita, né? E eu acho que, enfim, isso é uma narrativa que pode ser construída e que, na verdade, não faz a avaliação central, que é o fato que, ao longo dos últimos tempos, o STF tem votado matérias contra interesses que são provenientes da classe trabalhadora, como, por exemplo, a questão do piso dos trabalhadores da enfermagem, né, que foi uma questão fundamental e tal, mas, enfim, eu vejo por essa perspectiva, né, e eu acho que os bolsonaristas conseguem utilizar essa fissura, né, essa criação de uma certa dúvida, para poder mobilizar e agitar, né? Eu acho que é principalmente isso. Ainda que essa ação não tenha uma efetividade realmente, né, no sentido de um impeachment ou alguma coisa assim, eu acho que ela vai acabar produzindo essa agitação das bases bolsonaristas, né? Para poder promover uma mobilização, para poder dar uma inflamada, enfim, para isso virar essa movimentação em favor do lado deles. O Guga, ontem o Xandão se pronunciou, né, durante a sessão lá do STF, disse que as acusações contra ele não geram preocupação e fez questão de lembrar que à época dessas trocas de mensagens, a PF era pouco colaborativa, né? Sob o comando do Bolsonaro, a PF chegou a ter apenas um agente policial para realizar todas as diligências exigidas para as investigações. Vamos ver a fala do Xandão, Guga, e aí você comenta pra gente. Mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal, hoje sim eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. Guga. Pois é, ele não tinha como se auto-oficiar. Se ele estava nos 2 tribunais, não fazia sentido passar por essa burocracia de se auto-oficiar. E se ele tem o poder de polícia lá no TSE, ele pode mandar investigar. E se ele não tem agente da Polícia Federal para colaborar, já que a Polícia Federal estava aparelhada
o Jair Bolsonaro o tempo inteiro trocando comando da Polícia Federal, trocando comando de superintendências regionais da Polícia Federal, o tempo inteiro intimidando a polícia, colocando no seu bolso, inclusive tentou colocar no comando de lá o Ramagem, aquele que, ao ter o poder ali junto à ABIN, fez o que fez, aparelhando também, ajudando a aparelhar a ABIN. Então, é claro que o Bolsonaro avançou, aparelhou tudo, e não dava para confiar na Polícia Federal e nem contar de fato com a Polícia Federal. Então, nessa situação, a gente estava quase que num estado de exceção. O Bolsonaro queria levar a gente para um estado de exceção, para uma nova ditadura. Esse é o fato. Ele já estava fazendo isso, aparelhando as instituições. E uma delas, obviamente, parte da justiça foi aparelhada e a Polícia Federal também foi. Ainda bem, não toda a Polícia Federal, mas uma parte. E ainda bem que o STF se manteve independente, senão a gente teria, sim, ido para um estado de exceção. Ele teria conseguido a ditadura dele. Quem salvou, no fim, foi essa independência do STF, que pôde agir como agiu o Alexandre de Moraes, tendo que tomar as rédeas, tendo que, vai lá, vou eu mesmo usar aqui a Justiça Eleitoral para fazer um trabalho simples de coletar o que estava ali na internet, criar um relatório, já que nem isso ele pode contar com agentes da Polícia Federal. Foi isso que aconteceu. Ele atuou num estado quase que de exceção, que era o que a gente estava caminhando, mas atuou dentro da lei, nos limites da lei, e conseguiu vencer essa batalha, e agora está pagando por isso. Estão indo para cima dele. Ele virou, de fato, o grande símbolo da luta contra o bolsonarismo, né? Até mais do que o Lula. Essa é a verdade. Então, agora ele está pagando por isso. A gente está vendo esse ódio contra o Alexandre de Moraes da extrema-direita agora caminhando para essa história de tentar colar ele numa situação de ilegalidade que não existiu. Chega! E aí, em cima disso, meu querido Xará, você acha que o fascismo está derrotando a democracia, o neofascismo? Ele está conseguindo ganhar o espaço da democracia. A democracia está cada vez mais sendo reduzida a um grupo muito pequeno de países, e será assim no futuro? O que você acha que vai acontecer nessa batalha entre democracia e fascismo? Eu acho que nessa batalha entre democracia e fascismo, a única saída que eu vejo ser possível é uma construção de uma visão que ajude a dar autonomia política para as pessoas que vão sofrer com a ascensão desse sistema, né? Mas eu acho que é até interessante a gente avaliar também e perceber que essas fronteiras entre certos mecanismos da assim chamada democracia liberal que a gente vive e muitas vezes os mecanismos de outros governos anteriores que aprofundaram certas políticas, aprofundaram certas visões, tem alguma similaridade muitas vezes, né? Então eu acho que a gente está vendo que esse processo de crescimento do fascismo, ele é proveniente, ele é um produto dessa falta de alternativa, muitas vezes, que a classe trabalhadora vai olhar para poder identificar e ter como um norte, né? Porque no final das contas, né, a democracia que a gente vive, enquanto um sistema que garante essa representatividade jurídica, garante, né, teoricamente, né, sob a letra da lei, coisas que as pessoas, de fato, não têm, né? Coisas que, de fato, as pessoas não acessam. Então, eu acho que conforme essas contradições, que são, e aí da minha perspectiva, né, eu acho que inerentemente ligadas à própria forma de como o capitalismo brasileiro, o capitalismo internacional está organizado, vai cada vez mais amassando as pessoas. Então, acho que a única forma que a gente pode encontrar de derrotar permanentemente essa ameaça é a partir de uma organização que vise mobilizar e dar uma alternativa. E aí produzir uma alternativa, e não só ser uma resposta a esse problema, sabe? Uhum. E aí eu acho que a gente pode ver como esse sistema ele está abalado, né? Como essa autonomia está abalada, por quê? Porque ainda que a gente olhe para uma movimentação bolsonarista, e muitas vezes com um certo ar de riso, né? Ou às vezes um certo ar de deboche, o que acontece, assim, a gente percebe que, em contrapartida, os setores sociais da esquerda brasileira não conseguem movimentar suas bases. Aí, não conseguem movimentar suas bases
porque não conseguem, porque tem algum tipo de limitação, porque não querem. O fato é, esses grupos bolsonaristas e tal estão nessa seara da mobilização. E aí você pode mudar de agente, né? Você pode, tipo, trocar alguém ali que vai fazer essa representação, que vai ter esse papel de representante desse ideal, né? Talvez não seja mais a figura do Bolsonaro, né? Ou pode ser outra, exatamente, pode ser alguma figura que seja mais técnica, sabe? Mais Bolsonarista ligada... moderado. Mais moderado. Não, eu acho que é isso, um fascista moderado, né? E eu acho que o problema é a naturalização desse processo. Eu acho que esse para mim é o grande calcanhar de Aquiles que ameaça, né, completamente as pessoas que serão reprimidas por essa ascensão do fascismo, mas que, vale lembrar, tem o apoio de diversos segmentos e diversos grupos que estão atuantes na democracia para fazer isso acontecer. Eu acho que isso também é importante, né? Os financiadores do 8 de janeiro. Né? Você falava, Gaiofato, sobre a naturalização de algumas coisas. Tem umas coisas que a gente está naturalizando e que eu não consigo entender como. Ontem, como reação a essas denúncias com o Alexandre de Moraes, contra o Alexandre de Moraes, o Congresso, a extrema-direita, começou a se movimentar, né? Porra, caralho, porra. E aí, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos líderes da extrema-direita no Brasil, foi para a tribuna do Congresso Federal dizer isso aqui, ó. Roda o vídeo. Lá vem. Faz as coisas por poder e por dinheiro, merece ser chamado de putinha do Alexandre de Moraes. Putinha do Alexandre de Moraes. Ele gosta de falar putinha. O senhor é um covarde, senhor delegado Schor. Qual é o nível de confiança na falta de ação das instituições, Gaiofato, para alguém ir para a tribuna do Parlamento Brasileiro, chamar um deputado, um delegado da Polícia Federal de putinha? E na sequência, antes de você comentar, outro deputado foi lá e deu proposta, o deputado Cabo Gilberto, do PL da Paraíba. Vamos ver aí. Cabo Gilberto. Cabo Gilberto. Roda aí. E é preciso que se diga e ter coragem. O senhor Fábio Show, como falaram ali os parlamentares, a putinha de Alexandre de Moraes, a cadelinha de Alexandre de Moraes. Aí cadelinha também. Cadelinha. Assim, fato, o decoro parlamentar, o menino decoro, ele faleceu e não há sinais de ressurreição, Não né? existe. Nunca existiu mais. Não sei, cara. Eu acho que decoro parlamentar é um tipo de fantasia de civilização, né? É meio que para deixar lenda aquilo urbana. que é simplesmente... lenda urbana, pô. É aquilo que é para deixar uma parada que é absolutamente apodrecida com uma aparência de ouro, né? Mas eu não tinha visto essa declaração, né? E eu tô até um pouco, assim, transtornado, porque você fala, cara, como que pode um negócio desse, né? Mas, assim, não dá para esperar uma coisa diferente de um parlamento que ouviu um homem reivindicar a memória de um torturador e sair impune. Então, assim, surpreendente? Acho que não. Acho que é bem aquele meme desapontado, mas não surpreso, sabe? Porque eu acho que essa enfim, né, vai ficando cada vez mais evidente, né? E tipo, é isso, essas são as pessoas que pegam o microfone, falam isso, ganham essa atenção, mas que no final do dia da votação, né, como tá ali botando os projetos políticos para o Brasil, para a sociedade, né, às vezes vota da mesma maneira como sempre votou, né, como sempre votaram. Então eu acho que é isso, enfim, fora o que é bizarro, né, eu acho bizarro, assim, ter essa autoconfiança, cara. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso. Tem que reconhecer que precisa de muita autoconfiança, de muita autoestima para falar isso numa boa e também saber que nada vai acontecer, né? Guga. O Cabo Gilberto, ele por pouco não foi candidato a prefeito de João Pessoa. Ele queria concorrer à prefeitura. Imagina Cabo Gilberto, prefeito de João Pessoa, ali com esse linguajar dele, chamando de putinha, de cadela, enfim, tem que ter um mínimo de decoro, né? Mesmo que seja para passar um verniz. Ô, Guga, mas
Mas muito melhor lá para os paraibanos, pô. No lugar do Cabo Gilberto tá o Marcelo Queiroga, candidato a prefeito de uma pessoa, o ex-ministro da Saúde do Bolsonaro. Mas tudo bem, a troca foi essa. Para você, meu querido Xará, quem que seria o nome ideal, Francamente. para pegar o legado do Lula, para virar o grande nome da esquerda, com chances de fato de virar presidente depois do Lula, um pós-Lula, quem que seria o nome ideal para você? Olha, eu acho que a grande questão da figura política é indiferente. É indiferente no sentido de que é preciso que a gente olhe para o tipo de projeto político que está em jogo, né? Porque eu acho que esse agarramento, a ideia muitas vezes de eleição de uma figura que tem essa representação, pode ser um problema, né? Pode ser um problema porque isso significa que a gente vai olhar para quê na hora de avaliar o que está sendo colocado como, enfim, né? Qual é a esquerda que a gente está herdando, né? O que a gente está herdando como hegemonia do movimento atualmente? Então, acho que, enfim, não significa dizer que a gente não tenha, por exemplo, nomes que apareçam aí, que tentem despontar como esses continuadores de um determinado projeto, tal. Mas eu acho que a gente precisa olhar para o que está no fundo do projeto. Eu acho que a gente precisa entender o que está sendo defendido concretamente, né? Por mais que a gente possa ter, por exemplo, diferenciações de caráter simbólico, não porque ele é irreal, mas simbólico porque é algo que não necessariamente representa verdadeiramente aquilo, né? Então, tipo, por exemplo, a gente está falando, e eu concordo, a gente tem que ter um mínimo de decoro, né, de educação, de procedimento para poder atuar dentro de uma organização, como um parlamento. É isso, assim, sabe? Precisa ter esse processo. Agora, a gente não pode, acho que a gente precisa tomar cuidado também para achar que é essa falta de decoro que é o diferencial, que é, tipo, a diferença, sabe, marcante. E eu acho que é isso também, é uma diferença. Mas é preciso analisar o fundo. Qual que é a diferença entre projeto político que é votado, né? Porque se eu estou falando da organização do parlamento, da organização da representação do povo brasileiro, né? E a gente está falando também de colocar as ideias e as necessidades do povo em jogo, é isso que está em jogo. Então a gente tem que analisar o plano político. Assim como se, por exemplo, eu fosse ser, sei lá, né, diretor de modalidade de algum esporte, o que está em jogo ali para ser colocado é o projeto que vai elevar a organização daquilo para a coletividade e tal. Então eu acho que olhar para isso é muito importante para a gente tomar cuidado, né? Acho que a gente tomar esse cuidado para realmente politizar o debate, né? Politizar o debate e fazer com que as pessoas discutam, né? O que é um orçamento, o que é uma política de trabalho, o que é uma PPP, o que são essas coisas todas que fazem, ou eu acho que, né, deveriam fazer parte do léxico geral, né, da noção geral. Porque aí você consegue escapar desse eventual lugar de refém, né? Porque, tipo, é isso, a gente vai depender de uma pessoa especificamente, tipo, e não exatamente o que ela defende. Como que é esse jogo, sabe? Eu acho que ter isso em mente é muito importante para poder fazer essa avaliação. Deixa eu trazer mais um comentário. Gui, eu tô sem o negócio do chat aqui, viu? Você separa um chat aí para nós ler. Eu já tentei, já não tá dando. Morreu, faleceu. Você separa um chat aí e você lê pra gente daqui a pouquinho. Ah, não, chegou, voltou. A Thelma Silva diz: falta de respeito com o povo brasileiro que paga o salário desses bandidos. O Gustavo Silva: exatamente, professor, não precisamos de herói, mas sim de projeto. A Mônica Carvalho diz: só sei que as iniciais GG têm algum significado. Que isso? Não vamos constranger o convidado. O Myron Marreta, Folha tinha tudo para ser um grande jornal, mas resolveu aderir a Myron Marreta, que está sempre aqui. Resolveu aderir à decadência. O Jean Rodrigues pede: Guga, imita o Xandão pra gente, por favor. Não, depois, só quando o convidado for embora, porque senão a gente não vai passar essa vergonha na frente do convidado. Caralho. Eu vou trazer mais um último tema aqui pra gente conversar com o Gaio Fato, sobre o Flávio Bolsonaro. E a gente
Tá foda hoje, hein? Meus Era dois... ele que tinha uma loja de chocolate, não era? Ele mesmo, a fantástica Ele, fábrica de chocolate, ele mesmo. O Flavinho... Eu lembro também, desculpa, Diz. eu queria, é porque eu lembrei, aí acabou me vindo na mente aquele memorável momento de um debate que o Flávio Bolsonaro participa, né, quando ele tá concorrendo à prefeitura, eu acho, e aí ele, enfim, né, aquele momento que ele é socorrido pela Jandira Fegali. O Flavinho desmaio. Exatamente, que ficou pra sempre na memória. Eu lembrei, sabe aquela memória que se você dá uma risadinha sincera? Foi isso, perdão. O Flavinho Desmaio, o grande Flavinho Desmaio. Aí, ó, o momento. Tá passando mal, dá uma balangadinha assim, não aguenta um debate. O Flavinho Desmaio, ele ontem, pelo menos, Gaiofato, sei que você é um cara que não gosta das aparências, né? Que a gente tira essa fachada de democracia das coisas. O Flavinho ontem foi sincero, pelo menos. A gente fala, mas eles querem que o Alexandre de Moraes respeite o processo democrático, que o STF siga os ritos processuais. Porra nenhuma, né? O Flavinho Desmaio foi lá e falou, por que eles estão fazendo isso contra o Alexandre de Moraes? Roda aí. Confirmo que está na matéria da Folha de São Paulo. Ele não poderia, de forma alguma, estar participando de nenhum julgamento envolvendo o Bolsonaro ou aqueles seus aliados, né, que nas mensagens aparecem, seja no TSE, seja no Supremo Tribunal Federal. Então é óbvio que há muito mais razões, você que é advogado está me assistindo, há muito mais razões para que sejam anulados todos os julgamentos que Alexandre de Moraes participou contra Bolsonaro, desse período de 22 para cá, porque claramente ele tinha um objetivo pré-determinado de atingir, de prejudicar, de condenar o Bolsonaro. É aquela máxima, né? Mostre-me o homem e eu encontrarei o crime. É o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Os senhores vão pedir isso quando? Já estão articulando? Para quem tinha alguma dúvida de que esse era o projeto, né, querido Gaiofato, a ideia é essa, é só anistiar o Bolsonaro e mais nada, né? Não, acho que eles vão aproveitar esse momento de instabilidade, de fragilidade para tentar cavar o pênalti, né? É isso, para tentar fazer ali a falta na boca da área e ter a oportunidade de se fortalecer mais ainda, né? E eu acho que é por isso que a gente precisa fortalecer ainda mais a ideia de levar esses processos também adiante contra essa galera grande, né? Contra os financiadores dessa parada, né? Para que a gente possa realmente, enfim, né? Fazer esse embate. Né? Mas é isso, assim, acho que... Não, perdão, acho que... Tirou. Pau. De nada aí, Guilherme, por tirar a concentração do Gaiofato. Pau. Não, enfim, acho que é até uma tentativa de evidenciar também o quanto o Poder Judiciário tem se fortalecido nos últimos tempos enquanto esse mediador de alguns processos, né? E aí eu acho que isso é algo também para a gente poder ficar atento, porque acho que está nessa balança da disputa pelo poder entre alguns grupos. E aí eu acho que isso aparece, né, essa insatisfação e tal, e bem, juridicamente falando, né, dá para anular a prova, não sei se dá para anular processo, mas atenção, né, acho que essa corda está sendo puxada tanto de um lado quanto do outro. Guguinha, mais uma pergunta para a gente se despedir do nosso querido Gaiofato aqui? Bom, já que falamos de Xandex, você acha que historicamente ele vai ficar como? Nos livros de história, quando falarem de Xandão, ele vai estar mais ou menos do tamanho de que personagem? Dá para comparar ele com qual personagem da história? Ou como que você acha que vai ser? Como que ficará marcado o Xandão? Vai ser uma espécie do cara que evitou de fato que o Brasil caminhasse para uma nova ditadura? Ele vai ficar com essa imagem de quase que um herói ou de um herói? É assim que você enxerga? Eu acho que depende de quem escrever a história, né, Guga? Acho que depende de quem for escrever a história. Eu acho que se fosse contigo. Comigo? Pô, que isso? Que o cara vai escrever a história é muita responsabilidade para uma pessoinha só, né? Você tem moral. Não, mas eu acho que fica difícil, assim, fazer uma comparação, né? Porque apesar da gente saber que a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa, acho que a gente vê de alguma maneira a repetição de um ciclo, né? Então eu acho que o Alexandre de Moraes pareceria com muitos personagens ao longo da história, assim como outros personagens que a gente tem hoje, outras pessoas que a gente tem hoje e que têm uma posição de poder destacada e conseguem se articular a partir disso, a gente consegue ver fantasmas do passado também nessas ações, né?
Não necessariamente porque não são as mesmas pessoas, não são as mesmas ações, mas a gente vê um procedimento que tem essa coisa... Eu já vi isso aqui antes, sabe? Então eu acho que essa névoa, assim, mas eu gosto... Bom, acho que essa situação toda me lembra um livro que eu tô lendo, então eu diria que me lembram personagens desse período. Eu acho que seria interessante fazer essa equiparação, que é um livro chamado As Lutas de Classes na França, do Marx. E aí ele está descrevendo ali, né, 1830, 1848, e tem muitas coisas que são muito parecidas. Então acho que eu como historiador, como escrevente da história, diria que a história parece caminhar por esses caminhos de novo, baseado nesse livro aqui. Gustavo Gaiofato, seja sempre bem-vindo no ICL e no Rolê ICL, querendo voltar à casa sua, vamos marcar um retorno, e aí para você vir presencialmente aqui, para a gente poder estar presencialmente aqui, vamos marcar para você voltar aqui logo aqui com a gente. Gaiofato, obrigada, um abração, viu? Valeu, gente, um abração, muito obrigado, tudo de bom, é nóis. Um abraço. Recebemos um outro Gustavo, hoje um Gustavo que não faz feio, não dança break, não fica imitando pessoas, mas vai pensando na imitação do Xandão aí pra gente. Infelizmente não terá break nas próximas Olimpíadas, Graças porque não a me Deus. levaram. Não me levaram pra essa. Graças a Deus. Que queimou o filme. A australiana fez o passinho do canguru, foi ridículo. Ela não fez. Isso aí não é ridículo não, né? Isso aí não é ridículo não. 10 pontos. Isso aqui são 10 pontos. Deixa eu fazer aqui. Eu vou esperar ele terminar, O melhor é que esse passo do Guga não tem absolutamente nada a ver com break. Acho que ele não assistiu um negócio de break na vida. Nada. Ei, tem absolutamente nada. Eu sou do hip hop. O Guga é a pessoa... O Guga... Eu vou pras rodas de batalha direto. Deixa ele sozinho. Não. Eu vou pras batalhas, pras rodas de batalha direto. E um dia eu participarei de uma batalha. Nem era mais essa notícia. Também não sei, só queria dar continuidade. Obrigado, Guilherme, obrigado. Foi bem, obrigado. Posso, Gustavo? Por gentileza. Muito obrigado. Vamos falar sobre Marcos Duval. Os ataques ao Alexandre de Moraes também estão sendo usados para descredibilizar o STF. O Marcos Duval, alvo de 2 ordens emitidas ontem pelo Xandão, está proibido de usar redes sociais e deveria entregar imediatamente os passaportes. Porém, o Duval não fez nenhuma coisa nenhuma. Essa foto, ele tá muito boa, né? Tá parecendo Vocês lembram do slot dos Goonies? Você que é mais velho aí. Você lembra, Guilherme? Não é da sua época, né, os Goonies? Não é da sua época. Mas não lembro. Tá a cara do slot dos Goonies. O Marcos Duval não fez nenhuma coisa nem outra. Aí, ó. Tá cara, bota o nome pra TV. Nessa foto ele tá cara do slot. Ele tá pior que o slot. Slot que é chocolate. Aí, ó. Tá cara do slot. Guga, e tá assim agora. Não tem decoro, pode chamar delegado da Polícia Federal de putinha, pode descumprir a ordem do STF. Enquanto não fizer nada, os caras vão nadando de braçada, Guga Noblar. Inacreditável. Aí mete multa de 50 milhões e vai ficar chorando. Por quê? Por isso, irmão. Tudo que a justiça manda, você faz o oposto, e aí, claro, que o grau de punição vai se elevando. É assim que funciona. Quanto mais bobagem você faz, maior é o castigo. Então, é isso que ele está pedindo, ele está peitando, e ele está tentando se blindar com a imagem, com o papel, com o poder de ser um senador. Aí ele fica chorando pro Rodrigo Pacheco. Pacheco vai deixar... Aí a extrema-direita fica fazendo pressão. O Pacheco, na cara do Pacheco fazendo isso, a justiça querendo ir para cima e cobrar um sujeito que é suspeito, praticamente um cara que confessou um crime, que é o caso do Duval, o Marcos Duval, é aquele que queria grampear o Xandão, junto com o Daniel Silveira, junto com a BIM paralela, comandada por Ramagem, General Heleno. Ele queria criar um constrangimento que retirasse o Xandão dos inquéritos que tem o Jair Bolsonaro como o principal alvo. E aí ele tramou, ele está fazendo parte de uma tramóia golpista, então que pague como qualquer um. E se continuar peitando, amigo, vai só se dar mal, porque já vai deixar de ser senador e não vai mais ter para onde correr e vai ter que sim cumprir o que a justiça manda como qualquer brasileiro.
A galera dizendo aqui que o Guilherme colocou a nossa vírgula do pau, que assustou o Gaiofato. É verdade, quando o pau entra sem avisar, assusta aí, ó. Assusta, né? Dá uma assustada. Depende do pau. Tem pau que faz rir. O Guilherme Bessa sabe bem disso. A Maria Emília falou, saudades do Guga no Congresso. Amanhã, inclusive, vai ter Guga no Congresso. Eba. Amanhã vocês Amanhã terão aqui. A nossa Roberta Garcia estará junto com o Guguinha e terá a Guga no Congresso amanhã aqui. Dito isso, Guga Noblar, vamos para outro personagem desta história. Essa história é importante, Guga. André Graziano. Nenhum momento aqui, nem você, nem o ICL, a gente atacou os jornalistas, né? Quem fez as matérias, porque os caras estão fazendo o trabalho deles, né? A gente pode concordar ou não concordar com a linha editorial, com o jeito de fazer o jornalismo, mas cada um sabe aí o seu trampo. Porém, ontem, a gente, o nosso querido Rodrigo Viana, nosso André Graziano aqui do ICL, ele fez um fio no Twitter levantando umas datas importantes pra gente lembrar. Tem os tweets aí, Laura Coxa? Tem sim. Bota aí. Aí, ó. No dia 8/5/23, Guga, o Eduardo Talhaferro foi preso acusado de violência contra a esposa, certo? O caso caiu com a Luciana Santini, delegada da Polícia Civil aqui de São Paulo, e a Carla Zambelli publicou o seguinte tweet. Onde está o tweet da Zambelli? Bota aí, ó. Assessor de homem poderoso no Brasil está na delegacia porque tentou matar a esposa dando vários tiros dentro da casa ontem à noite. Beleza? Ou seja, Carla Zambelli foi avisada no mesmo dia que o Talhaferro, assessor do Alexandre de Moraes, estava preso na Polícia Civil de São Paulo. Dito isso, no dia 9, dia seguinte, a polícia exigiu que o celular do Talhaferro fosse levado para a delegacia. O cunhado dele levou. A gente tem o registro aí da polícia. É outro print do registro. Não tem o print do registro? Não? Tem não, enfim. Mas tem a imagem lá, o nosso Rodrigo Viana postou lá o registro da polícia de que o celular chegou. Aí, 6 dias depois, o celular foi devolvido para o Talhaferro. O telefone ficou 6 dias em poder da Polícia Civil de São Paulo, estado governado pelo Tarcísio de Freitas, governador bolsonarista. O que nós podemos, o que a gente não pode dizer, Guga, com certeza, é que alguém da polícia baixou essas mensagens, guardou e repassou no momento. Aí, ó, essa aí é o BO, né, o registro de que ele deixou o celular com a polícia. O que a gente não pode dizer, Guga, com certeza? Que alguém da polícia, que alguém do governo de São Paulo, que alguém da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo baixou as mensagens e divulgou para alguém, no caso, para o Glenn Greenwald, para o Serapião, para outras pessoas. Nós não podemos dizer isso com certeza. O que a gente pode dizer com certeza absoluta é que o celular do Talhaferro, que hoje em dia está dando entrevista para a Jovem Pan defendendo armamentismo, ficou 6 dias em posse da Polícia Civil do Estado de São Paulo e que a Polícia Civil sabia que ele era assessor do Alexandre de Moraes. Não nos dá certeza nenhuma, Guga, porém, nos dá um caminho aí para entender de onde é que vieram as mensagens que foram vazadas aí. Tanto que as mensagens são mensagens todas envolvendo ou o Talhaferro ou grupos de WhatsApp que o Talhaferro fazia parte. Não tem a conversa do Xandão com outra pessoa. As conversas são conversas do Talhaferro. Então, pelo menos dá um caminho pra gente achar de onde vem as mensagens, né, Guga? Cheirinho de Zambeleta que... Como fonte, foi a Zambeleta, que eu digo que de alguma maneira foi a fonte dessa reportagem que está virando uma barrigada, né? Que está virando um mico. A princípio a galera achou que podia ser uma bomba, será o que é? Agora que tá todo mundo entendendo mesmo. Foi só o pum do palhaço, Guga. Tamo aí. Tá ficando ridículo, cara. Tá ficando ridículo essa história. E claro que não dá para perseguir o jornalista. O jornalista achou que os dois, o Serapião e o Glenn, acharam que tinham ali um material que era de interesse público. Eu creio que eles tentaram seguir essa ideia de que ali eles tinham uma notícia, né? Mas, porra, que vacilo, né? Que eles cometeram. Se tivessem conversado com mais juristas, talvez tenham ouvido só o Maiorovic. Eu nem sei se ouviram o Maiorovic, mas o Maiorovic é um dos únicos juristas que segue querendo sustentar que tem algo de muito relevante nessa história. Ele embarcou desde o início
o Maierovic, que também é da Folha, é do UOL. Eu não sei quem eles ouviram, mas deveriam ter ouvido mais gente, porque estariam evitando essa barrigada e estariam evitando, principalmente, essa munição que eles deram para inflamar os golpistas, que agora estão querendo bancar a vítima, e claro que estão deturpando tudo isso, estão mentindo, estão criando discurso de ódio agora contra o Xandão, contra o STF. Então, enfim, é mais que uma barrigada, né, que eles teriam evitado. Teriam evitado também uma nova ascensão dos golpistas, que é o que eles estão promovendo com essa barrigada, que para muita gente vai entrar para o rol do jornalismo de um dos momentos de maior vergonha, um erro realmente histórico. Esse daí tá virando. Mas, qual que era mesmo? O que eu tava falando mesmo? Caralho, quero aproveitar esqueceu o que tava falando do Guga. O Zambelita, a fonte. A fonte de informação, que é o que interessa, galera, a gente já tem mais ou menos o caminho. Como bem falou o Glenn e a Folha, não veio de hacker, de material de hacker, não veio de interceptação ilegal, veio desse telefone, que pelo jeito foi apreendido e alguém conseguiu acessar. Não sabemos quem, se foi a polícia, quem foi, mas foi a partir dessa apreensão desse telefone que surgiu toda essa história, já está cada vez mais óbvio. Guga, vou continuar falando sobre maluquices. Ontem teve debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo, promovido pelo Estadão, em conjunto com o portal Terra e a FAAP, né, a Faculdade FAAP aqui. Como é que chama? Faculdade Álvares Penteado, né, a FAAP. O meu pai fez faculdade lá. Apareceu uma figura no debate, Guga. Sabe quem é essa figura? O Ricardo Nunes. Ele chegou pela primeira vez, ninguém sabia quem era, mas ele chegou. O momento que viralizou neste debate, Guga Noblar, foi um momento que rodou corte nas redes sociais. A gente falava mais cedo, essa galera trabalha pelo grotesco, né? Pela chance de ser grotesca. Isso que o Eduardo Bolsonaro faz, de chamar delegado de putinha. Isso aí é pra isso mesmo, é pra chocar as pessoas e pra gente estar aqui gastando o nosso belíssimo tempo que a gente devia estar falando sobre meme de redes sociais nessas pessoas malucas. Ontem o Pablo Marçal, depois de chamar o Boulos de PT Kids, chamou ele de vagabundo e disse que o Boulos nunca trabalhou. O candidato do PSOL respondeu dizendo que o Marçal é um mentiroso compulsivo. A gente tem esse trechinho pra mostrar aí? Cadê? Tem sim. É um mentiroso compulsivo. É viciado em mentir. É impressionante. Eu acho que você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateinha e tal, para tumultuar. Você é o Padre Kelmon dessa eleição. É isso que você é. Você veio para tumultuar, você é uma caricatura. Gente, eu sou o Padre Kelmon, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Quando tiver homem nessa cidade. E aí, Gugu, o mais doido de tudo é que o Pablo Marçal é literalmente um vagabundo. Ele hoje vive de mamar otário que dá dinheiro para esse sujeito. Ele vive disso, literalmente. Ele não trabalha. O trabalho do Pablo Marçal é esse. Will, parece o Vitinho mamando otário, né? Tipo, de quem foi essa voz? Não é minha. O que é isso? O que aconteceu? Invadiram? O que é isso? Engasguei aqui, foi mal. O que é isso? Essa voz ficou diferente. Ficou diferente sua voz. Agora é festa. Poli. Todo mundo pode entrar agora pra falar no programa. É festa, Mexerica. Se for pra ofender o Vitinho, pode. Pode. Beijo, Poli. Inclusive, Guga, o Boulos era professor, né? Ainda é professor, né? Foi professor da rede pública. Aí, eu ontem fiz esse tweet, aí veio um fulano lá, o Boulos só trabalhou mamando o Estado. Ele foi professor da PUC. A PUC, porra, se tem uma coisa mais privada do que a PUC nesse país, o Boulos foi professor da PUC. Ou seja, assim, é um negócio maluco. O cara vai vagabundo no debate chamando o Boulos de vagabundo. Puxa essa carteira de... Abre ali. Abre, irmão. Vê quantas assinaturas tem. O Boulos devia ter feito isso, cara. O Boulos devia ter feito isso. Abre aí a carteira. Lê aí pra mim os seus registros. Abre aí pra gente. Que eu gostaria então de comparar. Vamos ver, abre? Porque não vai abrir, velho. Não tem. Vai estar o quê ali? Vai estar que fez parte de uma quadrilha que desviou dinheiro de banco, isso vai estar na carteira de trabalho, vai estar na carteira de trabalho que é um coach que convenceu um bando de gente ignorante a subir numa montanha e depois teve que ser resgatado pelos bombeiros.
que ele vai falar? Ele vai falar que é um cara que faz milagre na igreja, dando uma bica numa cadeirante para fazer ela levantar. Isso tudo vai estar na carteira de trabalho, porque é isso o histórico desse sujeito. Ele é um coach, é um cara que é visto como um charlatão por muita gente, um sujeito que engana os outros na internet para tomar dinheiro. Não é um trabalhador. O Boulos, sim, tem carteira de trabalho. O que o Boulos não deveria ter feito, óbvio, foi tentar tomar na mão a carteira, porque essa cena é muito ruim para ele. E é claro que a extrema-direita vai surfar em cima disso. Isso dá voto, porque os idiotas que votam em alguém como Pablo Marçal não votam por conta do perfil político ou do conteúdo político, vota por ser um lacrador. E isso aí para ele é um lacre. Eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. Aqui no nosso... A Lorraine Patielli, tô assistindo o Rolê Chapada. Só agora eu entendi o Google. Entendeu? É tipo óculos 3D. Que você vai assistindo, você vê tudo borrado. Mas se você assistir esse programa com doses corretas de droga, você consegue entender ele completamente. Pra quem assiste sóbrio, às vezes... E cada droga diferente, você assiste... O programa fica de um jeito. Você assiste chapada de um jeito, vê acelerado é outro. É isso aí. Muito bom que tá rolando uma interação no chat do fã-clube do Vitinho e o fã-clube do Gui Bessa. Nem existe. Esse Cadê o fã-clube da Laura? São duas pessoas. Nem existe. Isso aí nem existe. Cadê o fã-clube de pessoa. quem realmente faz alguma coisa? Da Laura tem. Da Laura tem. Eu faço parte do fã-clube da Laura. Obrigada, Guga. Vai lá, vai. Faz o programa sozinho mutado. com ela. Isso aí. Boa, Guilherme, muito bem. Vamos lá. Teve mais coisa nesse debate aqui de São Paulo, Guga. O Marçal, a gente fala, o cara, ele é literalmente um troll de internet. Enquanto a Tabata estava conversando com o Boulos, perguntando um pro outro, olha como é que ele ficou, Guga, durante o debate. O Pablo Marçal, onde está a foto? Cadê ele a foto? Tá subindo ainda. Beleza. Estamos com tempo, gente. O programa tá só ao vivo. Mas aí você que tá assistindo gravado, talvez entre agora, ó. Ó, agora. Não vai ter. Guga, fala alguma coisa. Por que vocês botam as coisas no roteiro se vocês não colocam aí no nosso negócio? Vocês podem explicar? Aí, ó, Guga, aí, ó. Ó como ele ficou, Guga. O cara é ridículo, mano. O cara virou de costa. Não, pode desmutar o Guga, pode desmutar. Pode tirar de castigo? Pode tirar. Vai, Guga. O cara é ridículo, o cara é um troll de internet, Guga. O cara fica de costa, cara. Pois é, ele fica de costas. É um pateta esse sujeito. Mas por incrível que pareça, Deluca, ele tá assustando, viu, na eleição. Ele tá tirando voto do Nunes, ele tá crescendo. O problema é que tem muito bolsonarista indo pro lado dele, mas eu não sei se vocês viram hoje, no Bolsonaro TV, eles soltaram um vídeo para destruir o Pablo Marçal. Eu acho que o Pablo e os bolsonaristas, e o Bolsonaro pelo menos, talvez estejam entrando numa situação de conflito ali. Eu não sei se eles vão ficar mais meio que um usando o outro, porque ele estava sendo uma espécie de boca de aluguel do Bolsonaro. Ele estava sendo usado pelo Bolsonaro para chantagear o Nunes. Se o Nunes não fizer o que o Bolsonaro quer, ele teria o Pablo Marçal para recorrer. E o Nunes começou a ceder cada vez mais, inclusive aceitou colocar um vice indicado pelo Bolsonaro, que ele não queria, que o Tarcísio não queria, ninguém queria, só o Bolsonaro, mas aceitou por isso, porque o Pablo era ali, o poder de barganha do Bolsonaro era usar o Pablo para fazer chantagem. Mas agora, depois do Pablo e do Carluxo começarem a trocar farpas, eu não sei se vai seguir assim não, viu? E hoje tem um vídeo muito pesado contra o Pablo que está sendo espalhado pelo Bolsonaro, inclusive está na Bolsonaro TV. Então, não sei até quando vai essa aliança informal entre Bolsonaro e Pablo Marçal, e aí isso pode custar muito voto para ele. Você é um lixo. Tem tanta coisa no roteiro de hoje que a gente não vai conseguir passar. Eu vou pular várias coisas, viu, Lara Coxa? Vai, se vira aí. Tá bom. Não fizeram Vou porra me virar. nenhuma também, tudo errado. Eu quero falar só, eu vou pular o resto, porque teve uma candidata ontem que apareceu. Sabe aquele negócio que a gente queria... que a gente era menos feliz... Esqueci o que eu ia falar. Que a gente era menos triste quando a gente não tinha visto o próximo vídeo. A Marina Helena
candidata do Partido Novo. Inclusive, ela aparecia com 5% de intenções de voto, 6%. Top, é diferente, é moderno. Porque o pessoal achava que a Marina Helena era ou a Marina Silva ou a Heloísa Helena. Aí o pessoal falou, mas será que é a mesma pessoa? Mas não, na verdade, ela é do Partido Novo e tem traço de intenção de voto. Só que aí, Guga, ela foi pro debate para dizer isso aqui, ó. Roda aí o vídeo. E eu, como mãe, me preocupo muito com a questão da sexualização das crianças na sala de aula. E eu queria saber, prefeito, a sua opinião sobre um canal no YouTube da prefeitura chamado Saúde para Todes, onde se fala de ideologia de gênero, gênero neutro, e pior ainda, de um documento da sua prefeitura, assinado por você, em que se fala em bloqueio hormonal de puberdade para meninos e meninas trans a partir dos 8, 9 anos de idade. É importante dizer que eu não tenho nada contra a opção sexual dos adultos, mas deixe as crianças fora disso. A gente está morrendo de medo de ter um candidato do PSOL à frente da Prefeitura de São Paulo. Mas a grande verdade é que a Prefeitura atual está cheia dessas loucuras da esquerda. Hoje, meus amigos... Ô, Guga, assim, eu me sinto muito mais burro depois de ter ouvido isso que ela falou agora. Só fala merda, né? Uma metralhadora de merda, não é possível, assim. E foi essa pessoa, inclusive, foi a que estava assistindo o vídeo do Milei com o fone na barriga, lembra? Aí, ó. Vendo o vídeo do Milei com o fone na barriga, que ela estava grávida, falando que queria que o filho ouvisse o Milei. Essa pessoa aí, o Novo, por um tempo, o Novo vestiu uma fantasia de que não, nós somos liberais no sentido clássico do liberalismo. As pessoas têm que ser liberais na economia e liberais nos costumes. O Estado não pode se meter na vida das pessoas. Curiosamente, as pessoas que dizem para quem você deve dar o seu rabo são as pessoas que acham que tem que ter Estado mínimo. Ou seja, é Estado mínimo até chegar no seu rabo. Chegou no seu rabo, é Estado máximo. Aí nós vamos nos meter no seu rabo e não do jeito gostoso. Nós vamos dizer para quem você tem que dar ou não tem que dar. Tinha várias analogias para fazer. Várias. Mas, Guga, que pororoca de chorume essa moça, né? Cara, mas você foi nesse... Esse é o ponto, velho. Esse Partido Novo aí, na verdade, é um partido de ultradireita, reacionário. Não tem nada de liberal. Quem é de fato liberal não pode ser reacionário assim. Não existe. Isso é o oposto. Mas antes eles tinham aquele discursinho, né? Tinha um ou outro que tinha esse papinho. Depois que eles tiraram o João Amoedo, aí acabou a máscara de vez. Quando eles tiraram o João Amoedo do partido, o cara que fundou o partido, eles retiraram de lá exatamente porque queriam abraçar o Bolsonaro e o João Amoedo queria permanecer neutro naquela eleição contra o Lula, ali acabou. Ali a ala mais reacionária do Novo passou a mandar no partido. E hoje o partido é isso aí, é essa Maria Helena, é esse tipo de gente que é uma espécie de bolsonarinho, é uma espécie de bolsonarista também. Não tem muita diferença dessa turma do Novo para os bolsonaristas, inclusive perseguindo agora quem é a favor da linguagem neutra, porque é uma maneira de lacrar com o eleitor do Novo. O eleitor do Novo é o mesmo eleitor do Bolsonaro. É basicamente isso que está acontecendo. O Luiz no chat diz, olha o nível do ICL, vulgaridade. Vai assistir como que é o nome? TV Canção Nova, irmão. Lá não tem vulgaridade. A Mary Teixeira Deluxe, seus atestados, não fui eu que inventei, viu, gente, isso aí. A Vanessa 10, ser a moça, despertou os instintos mais primitivos do Deluxe. A Marina Tustanovski, que crime as crianças serem tratadas como seres humanos, tratados com algum direito. Realmente, é muita loucura, né? E o Lucimar diz, liberal na economia e conservador nos costumes, é o que essa galera faz. O Luiz está insistindo aqui, sem palavrão. Vai dormir, Luiz! Que caceta de sem palavrão. Pelo amor. A chata do caralho. O Eliezer Miguel diz, fiscal de rabo é o que mais tem, né? E quem mais? E o Thiago Rocha diz, o foda é que somente tem o Boulos de esquerda ali, A Tabata, vai. Centro-esquerda, Tabata, vai. Centro-esquerda. Ela é. Porra, caralho, porra. Vai, passa o pano, vai. Para algumas pessoas, ela é uma espécie
de uma esquerda moderna, que é um centro-esquerda, é um pouco centro-esquerda, sim, mas é também uma esquerda meio a esquerda do Boric, lá no Chile, uma coisa... não dá pra dizer. É que ultimamente a esquerda tá tão aquém, né? Não dá pra dizer que a Tabata é de direita, galera. Apesar dela Não, de direita não dá. Medidas que a esquerda centro. era a favor, mas... Eu acho que Tabata um centro democrático, assim, vai. Mas é mais para centro-esquerda. Ela tem políticas que colocam o Estado como um Estado que tem que desenvolver, desenvolvimentista. Ela tem políticas que são centradas na mulher, nos direitos das minorias também. Então, assim, não dá para dizer que ela tem um perfil de direita. Ela não tem um perfil de direita, mas ela votou e ela às vezes fica contra políticas da esquerda e isso irrita muita gente. Mas não é de direita. Vamos, a gente já tá na massada de notícias, entrou a vinheta em algum momento, né? Pronto, só a minha opinião. Obrigado. Você gosta quando tá pro centro, pra direita ou pra esquerda, Guilherme? William. A gente já tá na macetada de notícias ou não? Não, tem 4 minutos ainda, pô. É brincadeira. Tem mais uma notícia. Hoje é 2 horas. A gente já tá na macetada, já não vou nem chamar a vinheta. Eu quero falar, Guga, só pra gente não passar batido. Tarde. Beleza. Mais tarde, no N2, certamente Gabriela Varela, Chico Sá e Rodrigo Viana vão falar sobre isso. Mas hoje de manhã, o presidente Lula, em entrevista à Rádio T, o nome da rádio é Rádio T? Ou é Transamérica e a Laura esqueceu de colocar o resto. Rádio T de Curitiba, o presidente Lula afirmou que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela e sugeriu um governo de coalizão ou a possibilidade de novas eleições. Lula afirmou: ainda não reconheço Maduro como vitorioso, ele sabe que está devendo explicação para a sociedade brasileira e para o mundo, ele sabe disso. Na verdade, né, Lula, não é para a sociedade brasileira que ele deve explicação, ele deve para a sociedade venezuelana. Agora, Guga, já vi outras pessoas falando sobre isso, hoje o presidente Lula aventou essa possibilidade de novas eleições, mas se a gente está desconfiado, eu quero dizer a comunidade internacional, eu tenho toda a desconfiança, eu estou falando da comunidade internacional. O México que estava nessa mesa de debate aí capou fora. A Colômbia já vai fazer a mesma coisa, o Brasil vai ficar sozinho com esse pepino na mão aí. Que isso? Guga, agora se a gente está desconfiado que o Maduro deu bote aí nessas eleições, diz que o cachorro comeu as atas desapareceram, não apresenta as atas. A gente vai deixar o Maduro fazer uma nova eleição? Não faz muito sentido. E agora, governo de coalizão também não, né, presidente? Os caras estão querendo se matar, esfaquear um outro. Que coalizão é essa que vai sair desse país aí? Não tem jeito muito pra Venezuela, Guga. Cara, é isso, você tem que pegar o que já foi apurado, as atas têm que aparecer. A oposição, ela publicou o que seria pelo menos 80% das atas, e o governo não conseguiu, o governo do Maduro, ir lá e falar, tá errado o que a oposição falou, porque eu não estou dizendo que o que a oposição falou é a verdade, mas nem para ir lá e contrariar e provar que tá errado. Então ficou uma situação que parece que quem não quer dar as atas, quem não quer mostrar e abrir o jogo é o governo mesmo. A oposição está ali falando, eu estou com 80% das atas, está aqui, do que seriam as atas. E o governo não está apresentando nada. Então virou uma bagunça, não dá para fazer uma nova eleição. Como você falou, não faz sentido, já teve a eleição. E quem que vai confiar numa nova eleição? Vai fazer a eleição de novo, quem que vai fazer? O CNE lá, que apresentou as atas até agora. Pois é, o CNE tem que, pelo menos o Conselho Eleitoral Nacional lá da Venezuela, tem algum grau ainda de independência, diferente da Suprema Corte de lá, que é vista como completamente aliada ao governo. Então, se o Conselho Nacional receber as atas e referendar o que está ali, disser que é verdade, vai ser aquilo. Tanto a oposição quanto o governo aceitarão, mas isso não está acontecendo. Porque não tem as atas, eles não tiveram acesso às atas, e não dá para mandar isso para o Supremo, porque o Supremo não tem credibilidade. O que teria algum grau ainda de credibilidade seria, de fato, o Conselho Eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral, eu acho que é isso, lá da Venezuela. E não aconteceu por falha do governo. Então, não dá para ter uma nova eleição, ninguém vai acreditar numa nova eleição, e o Lula veio agora há pouco a pelo menos colocar uma régua ali e dizer, daqui eu não vou passar, né, que eu não vou
ficar do lado do discurso de que o Maduro venceu a eleição até o Conselho Eleitoral ratificar ou não isso. Então, essa é a posição do Lula, mas já é uma posição muito delicada, né? Como você falou, boa parte dos países agora já não estão mais dando crédito ao governo da Venezuela, já que é o governo da Venezuela que está protelando. O Estênio da Silva perguntou, que comunidade internacional e os Estados Unidos e Europa? Não, irmão, Colômbia, Chile, Uruguai, se você tirar a China, Coreia do Norte e Rússia, ninguém reconheceu essa eleição aí da Venezuela. Então, assim, a comunidade quase todo o planeta, com exceção de China, Rússia e Coreia do Norte, não reconheceram. E também teve a outra ditadura lá da América Central, a Nicarágua, também reconheceu aí a eleição do Maduro. Diz, Guilherme, que eu preciso encerrar. O Vitor Lira falou aqui, ó, você sabe que é o governo de coalizão? É meu na sua mão. É isso aí, exatamente. Não dá certo. E como hoje eu não posso passar o Guga para fazer o marketing, porque ele só decorou o marketing antigo e temos o marketing novo aí, ó. O nosso galã do ICL ontem deu essa olhadinha, Guga, olha só. Olha que lindo. A calcinha chega molha, né? Mas nesse domingo não tem Chico Charme. Nesse domingo, agora, no dia 18 de agosto, às 20 horas, vai rolar mais um Cine ICL, Guguinha. Nós vamos exibir o documentário O Humanismo de Frei Beto, e logo depois vai ter uma entrevista com o diretor do filme, Roberto Mader, conduzida pelo nosso Francis Pine, o nosso Chico Pinheiro. O filme conta a história do Frei Beto, um dos principais nomes da luta pelos direitos humanos e justiça social no Brasil, uma das maiores influências humanistas da América Latina e do mundo. O documentário O Humanismo de Frei Beto aborda a batalha do Frei Beto contra a fome no Brasil e seu apoio à secularização do Estado cubano. Para se inscrever, Guga Noblar, leia ali embaixo antes. Qual é o link para se inscrever para assistir o documentário, Guga Noblar? No nosso rolê ICL. Não, tá embaixo. Eu falei para você ler. Tá escrito ali embaixo. Bom, enfim, vai ser no icl.com.br, só pode ser. /cinema. Barra cinema. Tá escrito, eu falei pra... Mas não dá pra ver. Liga pra Lígia aí, Laura, por favor. Aqui não dá pra ver, eu não sei onde tá escrito, mas enfim, icl.com.br barra o quê? Cinema. Olha só, você não vai esquecer, porque não é só o link do ICL que já tá no seu coração, que é o icl.com.br. Tem o /cinema, que é o tanto que eu elogiei esses dias, né, Guilherme? Você não pode elogiar, você elogia só na cabeça. Amanhã eu não vou estar aqui, vai estar a Roberta, mas eu vou ficar assistindo e você vai fazer esse negócio sozinho. Vai estudar pra fazer esse negócio sozinho amanhã. E agora, um beijo pra você, Guguinha Noblar. Já passamos 3 minutos do programa. Um beijo, Guga Noblar, beijo, Laura, beijo, Guilherme. Fique agora com a reprise do Provocação Histórica com o autor palestino Mohamed Omer. Essa entrevista tem a participação especial da Heloísa Vilela. Encerra o programa. Tchau, Provocação Histórica. Nós aqui do ICL queremos te convidar para assistir a um filme que conta a história de um grande brasileiro. Um brasileiro que dedica a sua vida a uma causa. A causa da ética do Evangelho. Em toda a sua radicalidade. E por isso, esse homem foi preso injustamente e depois de sair da prisão, foi fazendo sua pequena revolução neste país, formando lideranças políticas. Este homem é Frei Carlos Alberto Libânio Cristo, conhecido como Frei Beto, autor de 75 livros. Eu estou aqui com Roberto Mader, diretor do documentário que conta aspectos interessantes da vida de Frei Beto. É isso que eu quero fazer. Roberto, vamos convidar esse pessoal a assistir esta primeira parte, porque é uma trilogia. Como é o nome desta? O Humanismo de Frei Beto. Mas vem coisa por aí. Vem coisa por aí porque eu estou montando um filme maior que se chama Frei Beto, o Frade Voador. Então, fique de olho aqui no ICL. Eu te convido para assistir conosco O Humanismo de Frei Beto, direção de Roberto Mader.